Terra, gira, mãe, gira, leva terra. Terra, no tempo vai me guiar. Terra, gira, mãe, gira, leva terra, no tempo vai me guiar. Terra, meu destino tu encerras. Terra, em tuas praias andei. Terra, florestas visitei. Terra, namorei linda lua. Pensei com as estrelas. Um dia, a lagarta para de comer. Fica pendurada de ponta cabeça em um pequeno galho ou em uma folha e tece um casulo sedoso ao seu redor. Ou se transforma em uma crisálida brilhante. Dentro de sua cápsula protetora, a lagarta transforma-se radicalmente seu corpo. E depois de um certo tempo, emerge como borboleta. Quando tudo começou, quando tudo começa, porque tudo começou, porque tudo começa. Quando tudo começou, quando tudo começa. Como nós aqui temos o hábito de guardar, de preservar, de dar valor para as coisas que são antigas, eu percebo que essa convivência, tanto dos adultos que frequentam a chácara há tanto tempo, quanto as próprias crianças, a gente vai descortinando essa ideia do valor dos objetos, do valor das memórias, das coisas que podem ser reaproveitadas, e isso traz um requinte muito grande para o brincar das crianças, porque eles gostam muito da enxada, eles gostam muito da pá. Às vezes eles vão para a caixa de areia com alguns brinquedos que são da infância, né, supostamente da infância, adequados à infância, mas a brincadeira é muito curta. Quando eles se apropriam desses projetos que eles mesmos conseguem dinamizar ao longo da tarde para ser seu e convidam os amigos para brincar e são disponibilizadas essas ferramentas para esses projetos, a brincadeira é muito mais longa, justamente por ter esse valor, por ter esse peso da ferramenta, por ter esse gesto próximo àquilo que o homem do campo faz para nos entregar como alimento, né? Entregar o que vem da terra, o cuidado que eles têm, o olhar que eles têm que a gente foi perdendo. Então, embora a gente não tenha um cultivo, né, de alimentos assim produzidos aqui, a gente tem mais os vizinhos que fazem isso. Eu tenho andado muito com as crianças por aí para mostrar um plantio de milho, plantio do feijão, como são feitas essas colheitas, saborear, né, o que o vizinho nos entregou de colhido do pé da sua terra. Então essa troca dessa comunidade tem nos aquecido e tem nos mostrado tão potentes como seres humanos que respeitam toda a lógica que a natureza traz, para aprender também que existe uma lógica para a gente viver com as crianças, né? E essa lógica é esse tempo para poder olhar e aprender e transformar isso como algo natural. Eu guardo um objeto, meu marido guarda um objeto, as crianças começam a guardar esses objetos e os seus brinquedos e a gente vai criando uma cultura desse cuidado que é fantástico. Então eu percebo que as crianças não nascem sabendo as coisas, né? É a lógica do óbvio. Mas ao mesmo tempo, se a gente não dá ênfase para isso, são coisas que vão se perdendo nas gerações. Então dizer que a gente precisa ter conexão com a terra, eu penso que é uma discussão muito importante, mas eu acho que antes da gente discutir, a gente precisa viver
intenção de olhar para que cultura é essa, né? Esse respeito do homem do campo, esse respeito à terra, esse valor braçal desse trabalho, dessa expertise que não é vista nos livros didáticos, dessa relação que se estabelece justamente em tacar o pé no chão, né? Tacar o pé na terra, de se apropriar e pertencer a esse lugar. Então, a grande expertise é você não ver que você sobrepõe ou que você é maior como ser humano na terra, e sim você faz parte dela e ela está dentro de você. E eu tenho uma certeza que as crianças que conosco estão vivendo essa história de aprendizagem e reconexão, há muito isso dentro delas, mas que elas têm celebrado muito, agradecido muito que os adultos que aqui convivem estão assumindo esse lugar de humildade com a terra, de necessidade dela e da importância que ela tem na nossa vida. Então somos uma comunidade que vem aprendendo a respeitar e a se conectar com a grande mãe, com a terra tão amada e tão necessária para todos. Tudo começou, porque tudo começa. Quando tudo começa. Porque tudo começou. Porque tudo começa. Quando Tudo começou. Quando tudo começa. Porque tudo começou. Porque tudo começa. Quando tudo começou. Quando tudo começa. Porque tudo começou. Porque tudo começa. Quando tudo começa. Quando tudo começa. Porque tudo começou. Porque tudo começa. Ó Mãe Terra, plantando tudo dá, sementinha semear. Esse aqui é o pau de chuva, é um instrumento indígena e a gente vai ensinar como fazer esse pau de chuva com material alternativo. É um material bem simples que vocês vão ter aí em casa, certamente. Esse aqui é um rolo de papel toalha, né? O centro daqui. A gente vai usar também palito de dente, uma canetinha para fazer uma marcação, pincel para espalhar uma cola, fita crepe, tesoura, papel, um tecido para acabamento e arroz, que é o que dá o som final. Primeira coisa que a gente faz é pegar o nosso tubo, que vai ser o pau de chuva, e marcar com a canetinha, ao longo dessa linha dele, vários pontinhos pretos. Ó, vai marcando com a distância de um dedo mais ou menos. Depois que marcou, a gente vem com uma agulha e faz um furinho no papelão. E vai em cada pontinho preto fazendo esse furinho. E em seguida a gente vem com o nosso palitinho de dente. E tem que ir colocando em cada furinho. Água para irrigar, sol bem forte irradiar. Do mato ao prato, é uma grande aventura. Muito ingrediente, uma boa. A gente encosta até o final. Depois que já tá todo furadinho, a gente vem com um pouquinho de cola. Do mato ao prato, é uma grande aventura. Muito ingrediente, uma boa mistura. Depois que estiver colado, espalhado um pouquinho essa cola, esperar um tempinho para secar. Nós vamos vir com a tesoura e cortar essas pontas de palito que ficaram sobrando. Arroz, fonte de sais minerais, carboidrato que vem do mato. Feijão, leguminosa. Essa tampa que foi feita aqui no fundo,
Vou mostrar para vocês como fazer uma para colocar aqui em cima. É tão gostosa que vem do mato, cheio de fibra. Faz uma marcação assim no papel. E com a tesoura você vai abrir vários cortes ao redor deste círculo. Aqui, ó. O papel fica assim, com esses cortes. É importante a ajuda de uma pessoa nessa hora, para a gente fixar a tampa ali do pau de chuva com a fita crepe. Uma pessoa segura. Isso. Agora o detalhe mais importante, a gente tem que colocar lá dentro o arroz. Então, primeiro a gente fecha um lado, bem fechadinho, e põe o arroz. Aí antes de fechar o último lado, põe o arrozinho. O arroz falou pro feijão? Tamo juntos e não abro mão. O que o feijão falou pro E arroz? agora, Demorou, vamos fazer um baião de dois. Do mato ao prato é sempre divertido. Mistura com funk fica bem nutrido. Do mato. Agora para finalizar, o acabamento. Pode ser com papel ou um tecido. Ao prato é sempre divertido. E aí tá pronto. Pode Mistura com funk fica bem nutrido. Mas pera aí. Muitas escolas começaram a introduzir essa dobradinha, as punks na alimentação, porque, antes de tudo, o ambiente escolar ele é um espaço importante na criação de hábitos alimentares. E o que se quer é que se tenha uma alimentação principalmente de alimentos vegetais, diversificados, frescos e também de acordo com a cultura da nossa população. Então, quando a gente traz o arroz e o feijão, eles são a principal fonte de proteína vegetal, formam uma proteína completa, porque um complementa o outro, o que não tem um tem no outro. E ele também é muito rico, ele é cheio de ferro, zinco, vitaminas. E a Ora Pronobis e a moringa, elas são folhas muito nutritivas, também tem um alto teor de proteínas, que complementam também o arroz e o feijão, ricas em vitamina A, C, E, fibras e muitos compostos que são protetores para a nossa saúde. Então, quando se junta tudo isso, a gente tem um prato muito, muito saudável, estimula as crianças a terem novos gostos, novos sabores. Isso elas acabam passando isso para os pais, vira um ciclo. Então é muito importante a introdução desses alimentos nas escolas. E outro fator muito importante é que grande parte desses alimentos vem da agricultura familiar. E quando se introduz as punks, se amplia a fonte de renda desses agricultores. Então acaba movimentando a economia do local, a segurança alimentar daquelas famílias. Então a escola tem potencial de mexer tanto dentro, né, com as crianças, quanto fora, com toda a estrutura da alimentação, do sistema alimentar. Então é muito importante, é um movimento que está crescendo, então a gente tem que valorizar muito, incentivar. Grande parte, né, a gente tem que dar valor às políticas públicas como o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que começou já tem grande parte dos alimentos vindo da agricultura familiar. Então, introduzindo as punks ainda, a gente tem um potencial muito grande. Essa história que a gente vai contar agora é uma história de amizade. Uma amizade diferente entre um vovô e um passarinho. Um dia, o vovô estava preparando o seu almoço e ele percebeu que estava sem arroz. Lembrou então do seu grande amigo o passarinho e foi lá pedir um pouquinho de arroz emprestado. E ele saiu de casa, abriu a porta, saiu de casa e fechou a porta. Subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro, desceu o morro, chegou no rio e... Tibum! E foi nadando, 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 nadando. Chegou do outro lado, subiu mais um morro, chegou na casa do passarinho, bateu na porta. Bate. E o passarinho? Será que ele não estava lá? Bate mais forte.
o passarinho abriu a porta. Oh, vovô, você por aqui. Que bom. Sabe o que é, passarinho? Desculpe interromper, eu tô um pouquinho atrasado, preocupado. Eu tô sem arroz, você pode me emprestar um pouquinho? Mas é claro que sim. E o passarinho deu um pouco de arroz. Muito obrigado, passarinho, muito obrigado, tá? Eu já vou indo. E o vovô subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro, desceu o morro, chegou lá no rio. E foi nadando. Chegando lá na casa dele, ele abriu a porta, entrou para dentro de casa e fechou a porta. E mal o vovô tinha saído da casa do passarinho, ele percebeu que estava sem feijão. Então ele resolveu ir lá na casa do vovô pedir um pouco de feijão para ele. Só que o passarinho foi voando. Parou um pouquinho para descansar, porque estava muito cansado. Fez um carinho e seguiu o caminho. Até chegar na casa do vovô e bateu na porta. Já foi batendo com as duas asas para ver se o vovô ouvia. Mas o vovô não ouviu. Então ele bateu de novo. Mais forte. Isso, oi, quem é que tá me chamando? Sabe o que é, vovô? É que eu tô sem feijão. Ah, é você, passarinho? Isso não é problema, eu tenho feijão aqui, eu te arrumo. Ah, mas agora eu tive uma ideia melhor. Por que o senhor não vai lá na minha casa? E a gente faz o almoço junto. Já tem o arroz, você traz o feijão e a gente come. Ah, pode ser sim. Vamos lá. Demorou. E os dois foram. Subiram o morro, desceram o morro. Subiram o morro, desceram o morro. Chegou onde? No rio. E foram nadando. Tibum, os dois tibuns, né? Do vovô e do passarinho também foi nadando. Nadando. Do outro lado do rio, já estavam andando, o passarinho ia começar a voar. Ai, passarinho, eu me espetei aqui em alguma coisa. Era Oropinópolis. O vovô nem tinha percebido. E o passarinho deu para ele a ideia deles levaram o Oropinópolis, porque aquilo dá um refogado bom. E no meio do caminho o passarinho ficou cansado e parou numa arvorezinha pequena para descansar. E nisso que ele parou ali, o vovô teve uma grande ideia. Aquilo era um pé de moringa. Eles podiam levar um pouco de moringa também para pôr no almoço deles. Também dava um refogado muito bom. E eles foram carregados para a casa do passarinho. Chegaram em casa, não perderam muito tempo não. Refogaram o Oropinópolis, refogaram a moringa, o arroz, o feijão e estava tudo prontinho. Quando eles iam começar a comer, a campainha tocou. Era o Abaiomi, que tinha acabado de chegar ali. E eles chamaram o Abaiomi para almoçar também. E o Abaiomi comeu tudo. Ele pegou o arroz e ele pegou o feijão e pegou a moringa e também não deixou o Oropinópolis para trás. Pegou o Oropinópolis e depois que o Abaiomi comeu tudo, ele foi se hidratar. E ele bebeu uma aguinha e bebeu também um suquinho. Depois que o Abaiomi comeu tudo e bebeu tudo, ele foi escovar o dentinho. Como é que escova? Depois que o Abaiomi comeu tudo, bebeu tudo e escovou o dentinho, ele foi ler um livrinho. E depois, E depois que o Abaiomi comeu tudo, bebeu tudo, escovou o dentinho, leu um livrinho, ele foi dormir.
diferentes formas de consumir o ampunk, o caso do jenipapo. Depois de termos estudado sobre o que são plantas alimentícias não convencionais, vamos aprender um pouco sobre o jenipapo, que é uma fruta da América do Sul e Central, e sua árvore chega a medir até 14 metros de altura. O seu nome em Guarani significa fruta que serve para pintar. Antigamente, nossos ancestrais pintavam seus corpos com tintas feitas com plantas ou com frutas, por exemplo, e isso mostra uma das formas de relação das pessoas com a natureza desde sempre. O jenipapo é uma espécie que, apesar de ser muito abundante no Brasil, em algumas regiões ela ainda é pouco conhecida. Seu fruto pode ser consumido de forma in natura, ou seja, da forma natural como coletamos na natureza, e de diversas outras formas, como doces, sucos, refrescos, polpas, xaropes, bolo, licores, vinhos. Vamos ver algumas formas de consumo? Antes de qualquer coisa, é muito importante higienizar bem o local onde vai preparar o alimento, os utensílios usados e também os ingredientes, para que não haja contaminação do produto. E se você que está assistindo esse vídeo é uma criança, lembre de pedir ajuda a um adulto quando for fazer essas receitas, combinado? A primeira receita é o bolo de jenipapo. Vamos precisar de farinha de trigo, açúcar, ovos, margarina, fermento em pó, canela, água e, claro, o jenipapo. Vamos usar a parte sem sementes. Depois de fazer uma polpa com o jenipapo e um pouco de água e reservar, em uma batedeira misture a margarina com o açúcar, depois acrescente as gemas, a polpa de jenipapo, a farinha aos poucos e depois o fermento. Reserve e agora bata as claras em neve e acrescente a massa do bolo. Coloque também uma pitada de canela. Põe em uma forma e leve ao forno a 180 graus durante 30 a 45 minutos. E olha só que interessante, você sabia que o bolo do jenipapo pode mudar de cor? Isso mesmo, se o bolo for feito com o fruto verde, ele fica nesse tom azul depois de pronto. Agora, para acompanhar o bolo, vamos ensinar a fazer o suco de jenipapo. Para isso, vamos precisar de jenipapos, aqui vamos usar só a parte das sementes, água, açúcar ou adoçante e gelo se quiser. Bata o jenipapo com a água no liquidificador, coe em uma peneira, adoce e pode-se servir. Ficou com água na boca? Que tal chamar seus pais ou algum adulto, fazer uma dessas receitas e provar junto com a sua família e amigos? A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Quando tudo começou, quando tudo começa, porque tudo começou. Agora eu queria falar com vocês sobre um assunto bastante importante, relacionado a políticas, relacionado ao racismo, relacionado à exclusão social. E interligado com o nosso tema, né, que tem a ver com a questão ambiental, tem a ver com a qualidade da alimentação e consequentemente com a qualidade de vida. Eu quero falar sobre racismo ambiental. Eu não sei se vocês já tiveram acesso ou alguma informação a esse respeito, mas eu acho importante falar sobre racismo ambiental, porque, vejam bem, é discutir a qualidade dos alimentos relacionados a que tipo de mesa, a que tipo de estrutura familiar, né, falando em critérios econômicos, chega alimentos de qualidade, alimentos sem veneno. Também podemos falar da questão do saneamento básico. Quem tem acesso a saneamento básico, a melhores condições de estrutura domiciliar? De uma forma geral, pessoas que estão em centros periféricos, como o Rio de Janeiro, né, habitando favelas, não têm acesso à alimentação de qualidade, essa alimentação sem veneno, e nem saneamento básico de qualidade. E essas crianças
né, que pertencem a essas famílias e que estão na escola pública, geralmente são crianças negras e pardas. Então, quando a gente fala de racismo ambiental, a gente está falando de uma política pública intencional que seleciona para quem vai a qualidade de determinadas estruturas e para quem não vai. Então, eu acho importante discutir isso, porque vejam bem, dentro das escolas públicas, a maior parte das crianças são negras e pardas e podem estar nessas condições que eu estou colocando aqui. Pensando que a alimentação é uma construção de hábito, é um processo educativo, então vai sendo construído gradativamente ao longo da vida do indivíduo, e a partir do quê? Da informação que esse indivíduo tem do que é saudável e do que não é saudável, associado diretamente aos meios de aquisição econômica, que é exatamente na questão da busca do alimento, né, do acesso que você tem a determinados alimentos, a gente entende que no Brasil existe também uma desigualdade, um abismo social quando a gente fala de alimentação de qualidade. É importante que a gente coloque isso, porque é importante educar as crianças desde pequena a ter acesso e a gostar, a construir hábitos saudáveis, relacionado ao quê? A degustação de frutas, a degustação de legumes, a degustação de verduras. Mas a gente não pode desassociar isso à questão econômica. A gente não pode desassociar isso à organização da estrutura social brasileira. A gente não pode desassociar isso à desigualdade que permanece no nosso país. Então, educar as crianças na construção de hábitos saudáveis tem que estar associado também a uma percepção crítica da realidade e a busca de determinadas estratégias alternativas para que você tente compor determinadas estruturas que o Estado não oferece. Isso não significa substituir o Estado, tá? A ideia não é essa, mas é mostrar ao Estado que é necessário, que tem demanda e que precisa ser visto também as populações periféricas, as populações faveladas. Firmei com os céus, terra, dormi, sonhei no teu chão. Mãe, sonhei com você, sonhei com teu giro terra, gira, mãe, gira, leva terra, no tempo vai me guiar. Terra, gira, mãe, gira, leva terra, no tempo vai me guiar. Terra, gira, mãe, gira, leva terra, no tempo vai me guiar. Terra, gira, mãe, gira, leva terra, no tempo vai me guiar.